Pessoal, vivemos numa democracia, né? O atual governo é conhecido muitas vezes como um dos grandes artífices da democracia no Brasil, né? Portanto, nem só de aplausos vive, nem só de elogios as coisas podem funcionar. Portanto, às vezes a crítica é necessária. Eu estou aqui hoje, entre outros motivos, para criticar, né? Com relação a essa alta do dólar, né? Que infelizmente o dólar muito alto, ele não é ruim só para quem viaja para o exterior, só para quem viaja para os Estados Unidos, né? Ele acaba prejudicando a nós, né? E não dá para dizer, não dá para tirar totalmente a responsabilidade do atual governo nessa situação, né? Que faz aí a oposição e os bolsomínios cantarem e rolarem, né? Comemorarem na política do quanto pior, melhor, né? Eles dizem por aí que o Brasil está quebrado, que o Brasil é uma ditadura, né? Mas vamos ler um trecho aqui de uma matéria da CNN. Atualmente, entre os projetos que devem ser analisados pelo Congresso, ainda estão este ano aí estão a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, pacote de medidas que estima a economia de 70 bilhões em 2 anos. Ainda não está claro sobre o que será feito para colocar as contas em ordem. O aumento de juros não ajuda nesse cenário fiscal, uma vez que a dívida pública está indexada à taxa Selic, se tornando insustentável. A situação complementa Guzmão, né? O Boletim Focus, divulgando nessa sexta-feira, aqui é matéria lá do do mês passado, né? Mas a situação ruim ainda continua, né? Traz projeções para 2025, patamar de 15%, 14% ao ano, após a decisão do Compom de elevar a taxa Selic a 12,25% nessa semana. Infelizmente, o cenário é complicado, né? Segundo economistas, o cenário dos 2 próximos anos deve ser de dólar forte devido à eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, né? Lógico que esse não é o único problema. Nada que justifique uma queda de 27,53% do real frente ao dólar. O governo espero que o governo tenha um plano muito bom, né? Tá meio difícil contar com o atual ministro aí, o Haddad, né? Que não foi um prefeito muito bom lá em São Paulo, né? Mas é necessário que o plano seja muito bem articulado, ou então pode acontecer até dessa turma neoliberal, pelo menos os neoliberais, né, já estão planejando aí a volta, não necessariamente a volta do Bolsonaro, porque ele não pode vir, né? Mas para 2026 acredito que o Tarcísio, o Zema ou o Caiado serão candidatos fortes, né? A popularidade do Lula não está muito boa, né? Aliás, se compara do Bolsonaro na época da pandemia, né? O que é muito preocupante, viu? É necessário que o Lula tenha um plano muito bom caso queira se reeleger, né? Bom, o próximo assunto agora, pessoal, é um verdadeiro churume, né? Fechem seus ouvidos, né? É o que foi declarado por esse cidadão aqui, conhecido como Renato 38, né? Dois argumentos, dois trechos do que ele falou aqui. O primeiro trecho é esse aqui. E tinha vários escravos brancos. Sei lá, cara, mas eu acho que... inclusive. Aí a cota racista agora vai tirar a vaga do descendente do escravo sexual. Como? Tá na Bíblia, né? Como é o devedor insolvente da Bíblia? Ele vira o quê? O devedor insolvente na Bíblia. Um pecador. Não, ele vira escravo, não é isso? É verdade.
Essa era a lei, porra, nesse país há 200 anos atrás. Branco ou negro, se não pagasse sua dívida, virava o quê? Escravo. Escravo. O cara tá dizendo que existia escravidão por dívida no Brasil, cara. Olha, eu sou aluno do curso de História há 2 anos e eu nunca ouvi falar em ninguém, nenhum professor dizendo que aqui no Brasil existiu escravidão por dívida. Na época, na época do Brasil Império. Nem de branco, nem de negro. Já existiu servidão por dívida, né? A servidão por dívida ocorre desde a época colonial, né? Agora, escravidão por dívida, né? Existia a servidão por dívida associada ao sistema de parcerias, né? Mas não escravidão por dívida. E no caso da servidão por dívida é porque o imigrante chegava no Brasil já endividado. E agora outra coisa mais absurda ainda que esse sujeito fala. O Império Brasileiro proibiu o tráfico, não é isso? O Império Brasileiro proibiu os idosos serem escravos, teve a lei do ventre livre. Inclusive, um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Aí que a escravidão acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Já tinha a lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade Olha que absurdo, né? de ninguém. E talvez você... O cara acha que chama pessoas de propriedade, né? Pessoas de propriedade, né? É um lixo esse argumento dele aqui, né? Ele acha que a lei do sexagenário, né, libertava o idoso, né, de se tornar escravo. É um absurdo, essa lei foi uma piada, porque nenhum escravo chegava aos 60 anos de idade. Aliás, a maioria da população brasileira naquela época, né, não vivia mais do que a média de vida era 35 anos, 35, 40 anos. Muito, e pior ainda o escravo, né? Nenhum escravo passava dos 60. Né? E ele defende que o Império não deveria ter assinado a Lei Áurea, né? Porque o grande mal que aconteceu, né, foi porque essa Lei Áurea demorou muito para ser assinada, né? O Império se segurou até quanto pôde, né? Porque dependia dos senhores escravos, né? Porque quem ainda sustentava o Império eram os senhores escravos, né? Aí o cara vem dizer que a escravidão deveria ter continuado em pleno século XX para que ela acabasse ainda só antes da Segunda Guerra Mundial. Galera, isso aqui que vocês acabaram de ouvir, né, que felizmente levou a um amplo cancelamento desse sujeito aqui, conhecido como Renato 38, falando um monte de merda aqui. Isso aqui, por incrível que pareça, o nome disso aqui é demagogia. É demagogia. O Brasil está tomado pelo ódio, e é o discurso de ódio quem sustenta, quem leva muita gente ao poder, galera. O MBL chegou ao poder. O deputado Kim Kataguiri está lá, é deputado há 6 anos. O deputado Mamãe Falei conseguiu se eleger nas eleições de 2018, deputado estadual. Ele só perdeu porque ele exagerou no discurso de ódio depois, né? Acabou tocando num ponto sensível da própria direita, né? Que nem a direita não aguentou. E o que a turma da Jovem Pan, Adriles Jorge, Zoe Martins, aquele tal de Pavinato, se elegeram vereadores lá em São Paulo, nessa eleição de 2024. O que elege hoje em dia é essa gente que fala barbaridade, que fala atrocidade e vem dizer, sofre lá um cancelamento, como esse sujeito sofreu, e vem dizer que estão sendo compelidos na sua liberdade de expressão e vem defender a liberdade de expressão. Isso aqui é demagogia. O que esse sujeito está querendo é chegar, um ano que vem, 2026, se eleger, talvez deputado estadual, deputado federal, né?
para depois usar isso como trampolim para um cargo no executivo. É o que essa gente quer. Esse cara diz o seguinte também. Outra coisa que esse cara vai falar aqui, olha, galera. Irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Ninguém, porque ele quer a exclusividade dessa declaração. Ele quer isso para ele. Porque isso é demagogia. Exatamente porque isso é demagogia. Ele não quer que ninguém tome a frente dele. Ele não quer que mais ninguém na direita tome a frente dele. Porque ele quer subir, ele quer engajamento, ele quer poder, ele quer chegar lá, como o MBL chegou. Portanto, galera, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, comente e até o próximo vídeo. Tchau.